Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. Hoje eu tenho o prazer de receber para uma entrevista o Dr. Ivo Marcos Carrara, um cientista, um grande pesquisador, um PhD na área de agrobusiness. Ele tem 2 mestrados, um na área de fitotecnia e o outro também na área de administração de negócios e liderança. E ele tem também feito um trabalho impressionante em termos de pesquisa e de publicação. Ele é uma referência no Brasil em termos de pesquisas de semente. Ele tem uma certa experiência internacional e ele tem empreendido um trabalho dirigindo cooperativas no sul do país, no estado do Paraná. E nos últimos anos, ele estava trabalhando para uma das empresas do Grupo Dow. Ele acaba de se desligar da Dow Química, uma das melhores empresas do mundo, para se trabalhar. E ele veio para Gutenberg Consultores para fazer a sua transição de carreira. Portanto, é com enorme satisfação que eu lhe recebo hoje no clipe do Gutenberg, Dr. Ivo. Prazer em recebê-lo. Prazer, Gutenberg, muito obrigado pela oportunidade e estamos aí para compartilhar a nossa experiência aí. Que é uma grande experiência. E como eu sempre renovo nos meus clipes, o Brasil precisa de homens preparados, de executivos preparados naquilo que eles realizam, com competência, com liderança e, sobretudo, com maturidade e sabedoria. Doutor Ivo, eu quero lhe fazer algumas perguntas neste setor que você domina muito bem, que é o setor de agrobusiness. Me fale um pouco sobre a atual realidade do agrobusiness no Brasil. Muito bem, nós temos um Brasil que guarda uma fama internacional em termos de um agronegócio que é pujante, tem um potencial de crescimento imenso, tem comprovado um avanço em termos de absorção de tecnologia, crescimento linear ou até exponencial em alguns casos de produtividade dos principais produtos. A integração do agronegócio nos últimos anos foi uma coisa impressionante. Deixamos de ser exportadores de grãos para ser exportadores de carne. Dizia numa de suas palestras o Roberto Rodrigues, ex-ministro, que um saco de milho ou um saco de soja, um frango, na verdade, é um saco de milho com pene-bico, um saco de soja com pene-bico, e é verdade. E eu diria mais, já é quase que um frango, um suíno, é o grão transformado com valor agregado. E o Brasil está passando por essas fases. Nós tivemos a oportunidade de acompanhar, vivenciar essas fases. Então, o agronegócio brasileiro, eu diria assim, tem mais fama do que juízo, porque nós temos muito problema também, né? Então, a gente colhe aqui muitas glórias e temos que tomar muito cuidado para que a gente não fique com essas glórias do passado e a coisa comece a degringolar, a cair. É preciso a gente reconhecer também, não só as nossas vitórias, mas também as nossas dificuldades. Quais são as principais dificuldades que um homem do agronegócio, seja ele pequeno, médio ou grande, enfrenta atualmente? O senhor que está no campo com essas pessoas. Bom, eu digo para você que a agricultura ela tem 3 pilares básicos. A terra, o homem e a semente. Não falo isso porque eu sou sementeiro, mas é isso aí. Por que eu considero pilares básicos? Porque se não tiver um deles, você não faz agricultura. Se tiver terra, tiver semente, mas não tiver o homem, a mão de obra, ou a cabeça, você não faz agricultura. Se tiver semente e tiver o homem e não tiver terra, mesma coisa você não faz. E se tiver os 2 primeiros, o homem e a terra, e não tiver semente,
também não faz agricultura. Se não tiver adubo, se não tiver máquina, se não tiver insumos agrícolas, produtos químicos, etc., mas tiver esses três, você faz agricultura. Né? Você explora a terra, você faz o trabalho, você colhe o produto. E é assim que a agricultura começou a ser feita há 10 mil anos atrás. Então, nós temos que tomar muito cuidado com essas três coisas, além das outras, naturalmente. Mas, de uma forma muito pragmática, nós temos que olhar a agricultura como esse carrossel aí que nós temos visto, e onde cada vez mais vão se integrando os fatores que completam o agronegócio. E todos eles encerram uma parte desses pilares que é o homem, é a tecnologia, a inteligência, é o conhecimento. E tecnologia, o Brasil é um país que tem um mau costume de querer colocar as coisas de uma maneira muito dicotômica, né? Ou é pequeno agricultor, ou é grande agricultor, ou é agricultor familiar, ou é empresarial, né? ou é multinacional, ou é empresa pública. Na verdade, o agro do Brasil, e eu diria em qualquer outro país do mundo, ele é um conjunto completo. E a tecnologia, ela é uma coisa que não tem fronteira, não tem tamanho, né, de produtor. Um pequeno produtor de 1 hectare, ele pode aplicar a melhor tecnologia do mundo, ter a maior produtividade do mundo. Não significa que ele tem que ser pobre. E nós ainda não conseguimos entender isso no Brasil, ou entendemos isso de uma maneira fracionada. Para mim, essa é a grande dificuldade. O problema do Brasil, não só do agro, é a educação. Hoje, um operador de máquina, ele tem que ser um exímio manipulador de recursos de informática, porque as máquinas hoje exigem isso. Não é mais aquele operador que precisava ser um homem musculoso, músculo, né? Ele tem que ter cabeça, inteligência. E isso é válido para todos os outros setores. Então, ainda temos o velho discurso do custo Brasil, que ainda não foi resolvido com transporte, com infraestrutura, caminhões, todo ano você vê, inclusive esse ano, nas estradas, dificuldade de escoamento e tal. E o Brasil queria concluir com um item muito importante. O Brasil hoje é o 4º produtor mundial, em geral, de grãos, e pelo seu tamanho está numa posição boa, né? Boa e pode melhorar. Está salvando Mas o Brasil, é o país que tem a maior possibilidade de agregação de terra sem derrubar uma árvore sequer. Essa é uma questão importante, sem derrubar uma árvore. Nós podemos chegar a 90 ou 100 milhões de hectares, que seria o dobro do que nós cultivamos hoje. Então estaríamos multiplicando por 3 o que nós temos hoje, em termos de possibilidades. Só que se nós fizermos isso, nós não vamos ter, e não pode ser só ocupar a terra, tem que ser um crescimento orgânico, não pontual. Então, o desafio é muito grande e a oportunidade é muito grande. Na sua visão como cientista, como pesquisador, ao longo de vários anos, inclusive sendo um defensor da propriedade intelectual, entre outras questões, desse mercado do agrobusiness, o governo brasileiro, ele atrapalha ou ajuda ao agricultor? Na sua opinião pessoal? Aliás, inclusive a pesquisa, né? A ciência. Quando nós falamos que a agricultura, o agronegócio, assim como os outros setores também, tem que ter um crescimento orgânico, isso significa que eu estou falando que se o coração cresce, mas o resto do corpo não cresce, não funciona. Tem que crescer uniformemente. Né? Então, o corpo humano, ele nasce com 1,5 kg, 2 kg, 3 kg, né? Nordestinos geralmente nascem com um pouco menos de peso, né? São muito pequenininhos. Esse é mais pequenininho. A cabeça é grande. Mas depois a cabeça é grande e a inteligência também, né? Então, tem que crescer harmonicamente. Né? Então, eu vejo que no Brasil nós temos uma dificuldade muito grande com essa questão de governo.
Nós tivemos, na década de 70, a criação da Embrapa, que foi um marco, foi uma mudança de paradigma na tecnologia agropecuária do Brasil, que mudou a criação da Embrapa e depois o desenvolvimento da Embrapa, o trabalho que a Embrapa desenvolveu ao longo da sua vida, principalmente nos primeiros 20, 30 anos, ela abriu caminho para que o agro crescesse, e não só a Embrapa, universidades muito importantes que hoje são esquecidas, institutos estaduais de pesquisa, começando pelo IAC, depois veio o IAPAR na mesma década, criar institutos do Rio Grande do Sul, depois vieram outros, isso falando daquilo que era a obrigação dos governos fazer. Então, começou a se fazer muito bem, porém tem um peso que nós carregamos no Brasil, que é a descontinuidade. Conforme mudam os governantes, as suas ideologias, as suas preferências partidárias, etc., a tecnologia, a pesquisa, o conhecimento, a educação muda também. E isso é que tem atrasado o Brasil, essa descontinuidade. São coisas onde a política tem que existir, mas em prol delas, não usando elas, que seria o conhecimento, a educação, a tecnologia, como meio de fazer política. A política tem que estar a favor das instituições, e não as instituições a favor da política. E aqui no Brasil é invertido isso. E isso tem prejudicado. Hoje, eu vou dizer para você, esse dia eu assisti uma entrevista com a doutora Mariana Zatti, e ela dizia da experiência dela quando o repórter perguntou sobre as dificuldades que tem. Ela disse, olha, hoje um pesquisador de uma universidade ou de um instituto de pesquisa que queira ter recursos para ele fazer a pesquisa dele, então ele tem que dedicar mais de 50% do tempo dele fazendo projetos e relatórios e procurando suplantar ou superar dificuldades burocráticas, e assim mesmo talvez ele não consiga obter. Um pesquisador em qualquer país desenvolvido do mundo, se ele pega o telefone e pede um reagente, ou pede um equipamento, ou um conserto de um equipamento que estragou, ele tem uma resposta muito mais instantânea. Instantânea. Eu vou dar outro exemplo. Como presidente da Codetec, alguns anos atrás, nós tivemos uma experiência de introdução de germoplasma de outros países, para trazer tecnologias em parceria com Monsanto, com outras empresas. Grandes empresas. Bom, o processo de introdução de uma semente, quando ela não é transgênica, ela já é complexo. Quando é transgênica, é mais complexo ainda. Então, fazendo uma comparação, a burocracia brasileira é tão complicada nessa área, a título de proteger o país, e é um contrassenso isso aí. Porque não protege o país. Porque não protege, porque se você comparar a semente experimental, o material experimental, o material de pesquisa que vai ser importado, existe uma legislação leonina em cima disso e uma burocracia extraordinariamente desnecessária e exagerada. E aí eu vou dizer para você a experiência própria. Levamos, dentro da experiência da Codetec, a gente não usava com muita frequência, mas usava bastante a introdução do germoplasma, o processo mais rápido que nós tivemos foi 6 meses. E o mais demorado passou de 2 anos. Ora, semente de soja, por exemplo, que foi o caso, com 2 anos ela já perdeu metade da germinação. Então nós jogamos fora metade daquilo que nós íamos importar, e pode ser que dentro daquela metade que foi jogado fora, porque ficou 2 anos parado em algum lugar, nós podemos ter perdido ali uma variedade fantástica. Então essas coisas não são medidas, não é culpa de A, de B, de um funcionário do Ministério ou da Receita Federal, ou de que seja, ou do aeroporto. É um sistema inteiro. É um sistema arcaico dinossauro, que não tem tido movimentação para ser modificado. Então, nós, do setor privado, somos reféns
de nós não políticas sabemos esclerosadas, muito, né? nós não sabemos muito bem de quem que nós somos reféns. Somos reféns de uma burocracia estatal absurda. E o agronegócio no Brasil, se não tivesse esse e outros tantos entraves, seria, né? Nós falamos um pouco agora, a notícia que saiu ontem aí, graças a Deus, os ministros lá do Supremo não aceitaram aquela mudança, aquele retrocesso que foi proposto pelos ambientalistas. É um absurdo. Iam tirar do negócio, iam fazer 4,5 milhões de agricultores largaram as suas atividades por uma inviabilização legal. Né? Quando o problema já está resolvido. Mas aí não, aí as pessoas se sentem vencidas, porque não tem vencidos e vencedores. Quem venceu foi o país, não foi os ambientalistas contra os agricultores. Nessa questão aí do CAR, e do Estatuto da Terra, enfim. Então, Gutenberg, eu acho que nós não temos que vencer as fronteiras agrícolas, as colheitas. Nós somos muito eficientes nisso. Mas essa eficiência ela é reduzida pela nossa ineficiência burocrática. E a despeito de tudo isso, quem sustenta esse país é o agrobusiness. É o agrobusiness. A indústria está aí penando, né? Porque o agro ele tem uma particularidade interessante. Quando tem uma crise no agro promovida por uma seca ou por uma catástrofe climática, ou chuva demais, coisa e tal, alguns agricultores vão ter prejuízo, vão colher menos, não vão poder colher e tal. Em 6 meses está recuperado. Ele planta de novo, ele planta outra vez, ele arruma um financiamento, ele vai atrás. Né? Então, se falava de governo, eu acho que o governo tem feito a tarefa, nós temos tido financiamentos, nós temos tido a participação do governo na pesquisa, mas falta continuidade e foco. Né? E nós hoje estamos cada vez mais dependentes da tecnologia global, e a tecnologia global ela está sendo muito mais útil e eficiente para a gente conquistar posições melhores no agro através da produtividade do que a tecnologia interna. Porque a nossa tecnologia interna, conhecimento nós temos, não basta dizer que as próprias empresas globais têm brasileiros brilhantes nos seus quadros de pesquisadores. Isso é. Não só aqui no Brasil, mas também lá para fora, no mundo inteiro. Então essa questão da tecnologia interna é a indisciplina do brasileiro que está prejudicando isso. A dificuldade, a burocracia, o poder arraigado dos órgãos oficiais que sempre não querem largar do osso, né, e deixar a coisa fluir mais. Então esse é o problema nosso. Então nós vamos ser um país de grande produção, mas de grande dependência. É isso mesmo. Agora, você está em transição de carreira. Aí há pouco dia, você começou segunda-feira, na verdade, esse processo de transição. Você é uma pessoa reconhecida nesse seu mercado. Como já falei inicialmente, um executivo extremamente bem preparado, quer como dirigente de uma organização, quer como também um grande pesquisador de cimentos, etc. Eu pergunto a você, quais são os seus planos agora para a sua carreira? Você que já faz parte dessa geração que eu chamo geração unretired. É aquele elemento que se aposentou, tem condições de viver bem, mas que quer continuar trabalhando a fim de dar uma contribuição à sociedade de alguma forma. Quais são os seus planos? Bom, Gutenberg, eu sou um batalhador de praticamente toda a minha carreira, 39 anos, desde que eu concluí meus estudos iniciais, né, a graduação. Agradeço muito à Universidade Federal de Viçosa, que me deu a formação básica, mestrado, fiz lá, professor Tuneu Sediama, hoje ainda vivo, ainda trabalhando, um grande melhorista de soja, e ele me ensinou muitas coisas. Professor Vitor Hugo, um equatoriano tipicamente formador de pessoas, agradeço muito a ele. E comecei minha carreira e fazem 39 anos que essa caminhada se encerrou agora, porque eu senti que era o momento de eu mudar um pouco o rumo das coisas. E o que é que você vai fazer? Pois é, eu pretendo... Estou curioso. eu pretendo, assim,
termos de utilizar a experiência que eu consegui acumular nesses tempos. Eu citei duas pessoas que foram importantíssimas para mim, o meu orientador do doutorado também, o professor Silmar Pesque, lá da Universidade Federal de Pelotas, e foram acumulando esses conhecimentos acadêmicos, e eu sempre tive um grande e ótimo relacionamento com a vida acadêmica, embora eu estivesse numa empresa. Por quê? Porque eu sempre defendi e sempre pratiquei dentro da empresa que eu dirigi, a Codetec, ainda antes da compra da Dow, uma relação muito forte entre empresa e universidade. E aqui no Brasil isso é muito difícil. Então, eu gostaria, uma das coisas que eu gostaria de fazer agora é ter uma oportunidade na vida acadêmica em alguma faculdade que queira utilizar a minha experiência, né? Na área agronômica, na área de sementes, em outras áreas que eu posso contribuir, mas principalmente nessa... E até mesmo os centros de pesquisa, nessa experiência de relacionamento que nós tivemos entre universidades e empresas, né, é uma coisa que eu gostaria de fazer. A segunda coisa que eu gostaria de fazer agora, a nível de desafio mesmo pessoal, é continuar a luta pelo respeito, né, principalmente do agronegócio de um modo geral, mas principalmente do produtor agrícola, respeitar e apoiar a propriedade intelectual como um meio de desenvolvimento. Já está mais do que provado que aonde existe desafio, o homem desenvolve mais rápido. Onde existe reconhecimento pelo que ele desenvolve mais rápido também e sempre buscando mais. Então, a propriedade intelectual, seja através de patentes ou seja através de proteção, como é o caso das plantas, né? Que nós temos legislação no Brasil, é um tema que me atrai muito, porque ele é um tema assim, multiplicador. Porque na medida que você formata um país, e são hoje membros da UPOV, que é a União, né, que protege as obtenções vegetais no mundo, são 74 países, a maioria deles países desenvolvidos em desenvolvimento, que fazem parte desse acordo internacional de respeito à propriedade intelectual, como estímulo para que as pessoas físicas, pesquisadores ou empresas que queiram investir em tecnologia possam fazer isso com segurança jurídica. E isso no Brasil carece ainda de uma melhoria muito grande. E eu, com a experiência que eu consegui acumular como presidente da Abraspov, inclusive, a Associação Brasileira de Obtentores Vegetais, eu pretendo, de alguma maneira, a nível de consultoria, a nível de alguma outra forma de auxiliar, eu pretendo continuar nessa luta pelo reconhecimento e pelo respeito à propriedade intelectual de sementes no Brasil. E eu, por exemplo, como consultor e como estudante, também como pesquisador, eu reconheço que o Brasil precisa de figuras como o senhor, doutor Ivo. O Brasil precisa de pesquisa, precisa de conhecimento, precisa de ciência, precisa de foco, precisa de ambição, uma série de coisas. Portanto, você que nos escuta e que nos vê, se você tiver interesse em conhecer o currículo do Dr. Ivo, eu recomendo que você me procure e eu terei o maior prazer de enviar o currículo dele para a sua avaliação. Pode ser uma empresa do setor agro, pode ser um centro de pesquisa, pode ser uma universidade, enfim, pode ser um trabalho de curto, de médio, de longo prazo, em termos de consultoria, enfim, eu recomendo o Dr. Ivo e acredito que a sua empresa, a sua organização poderá se beneficiar tremendamente de suas qualificações pessoais e profissionais. Eu tenho testemunhos de pessoas que foram ou que são amigos ou amigas do Dr. Ivo e que confirmam a sua idoneidade, o seu caráter, a sua dedicação e, sobretudo, o seu compromisso
com o desenvolvimento das pessoas. Portanto, eu me sinto extremamente feliz com essa entrevista e quero agradecer ao Dr. Ivo e desejar muito sucesso. Eu espero que o senhor não fique muito tempo sob a nossa orientação aqui, apesar dos seus 64 anos de idade. Eu espero que dentro de 15 a 20 dias já possamos anunciar o seu sucesso. Muito bom. Obrigado. Eu quero agradecer a você pelo seu tempo, pela sua paciência. E se você tiver interesse, visite o site da Gutenberg Consultores, onde você vai encontrar artigos, entrevistas, depoimentos, Moral da História, o Minuto de Ouro, entre tantos outros trabalhos. Portanto, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês, ao Dr. Ivo, e eu espero reencontrá-los na próxima semana, se Deus assim o permitir. Até lá!